Nossa história começa na academia com uma explosão. Naruto foi jogado ao chão e um homem provocou, dizendo que não percebeu que ele estava ali. O homem de cabelo verde perguntou se ele foi atingido por magia elementar e o chamou de incrível, enquanto Naruto se levantava com dor. De pé, Naruto pediu ao homem para devolver o que prometeu, pois ele trouxe o que foi solicitado. O homem levantou o saco de comida e disse que era um hambúrguer de lombo fresco, a famosa merenda escolar limitada, com apenas 50 unidades por dia. Confirmou que tinha o suficiente para todos, mas o homem de cabelos verdes perguntou pela bebida. O homem respondeu que ele deveria ter sido mais atencioso. Então, soltando uma bola de fogo, atirou nele e gritou que, como punição por não trazer bebidas, ele deveria receber outra porção. Isso derrubou mais uma vez. Ele se levantou, e os homens disseram que ele era muito fraco. De repente, uma senhora perguntou furiosa o que faziam. Eles perceberam que era Siminome, do comitê disciplinar. O homem jogou o celular em seu rosto e gritou para ele ser grato. Era tudo que ele tinha hoje. O celular quebrou ao cair no chão. Preocupada, Siminome correu até ele e perguntou se estava bem. Ele disse que ela deveria parar de se importar com ele, ou seria excluída também. Ela, triste, disse que não se importava, mas ele, com raiva, disse que não sobreviveriam ali se saíssem como antes. Ele se afastou, deixando-a chamando seu nome com tristeza. Entrou no prédio e os alunos comentaram que ele era o aluno de admissão especial. Perguntaram como ele entrou em uma escola prestigiada com capacidade mágica nula. Sussurraram sobre um erro no sistema de pontuação e se ele tinha um substituto para o exame. Naruto não quer admitir, mas não pode negar os rumores. Ele se perguntou como um aluno fraco como ele entrou naquela escola prestigiada. Um dia, seus pais o informaram de sua admissão como aluno especial. Mesmo querendo perguntar o motivo, era tarde demais. Olhou para o céu e pensou se não deveria ter morrido com eles. Naquele dia, Naruto foi admitido na escola sem capacidade mágica, então não poderia se formar no curso de magia. Consequentemente, ele foi forçado a se tornar um espadachim. Na sociedade atual, em que a magia é esmagadoramente dominante, ele era considerado inútil, capaz apenas de lutar em combate corpo a corpo, sendo o único sobrevivente de sua família e um fardo constante nas incursões às masmorras. Eles lhe deram o apelido de Deus das Pragas. Depois da aula, ele voltou ao prédio e abriu a porta. Mas antes de entrar, notou uma carta em sua porta. Ele se sentou segurando a carta e notou que não havia selo nem o nome do remetente, mas decidiu abri-la mesmo assim. Quando retirou o adesivo selado, ficou surpreso ao ver uma luz poderosa emanar dele. A luz o envolveu enquanto ele estava em choque. Por fim, a carta o arrastou para dentro. Ele abriu os olhos e descobriu que o ambiente era colorido, o que o fez perguntar ansiosamente onde estava. A água em que ele pisou se abriu e uma sombra surgiu. A sombra, sorrindo, disse-lhe que era o ano de 2054, de acordo com o calendário ocidental, e perguntou se ele era mesmo Kuju Naruto de 16 anos, ao que ele respondeu gaguejando que sim. A sombra lhe disse que seu nome era Kaju Naruto e que ele era ele do futuro. Ele explicou que estava enviando a carta do futuro e que, em 10 anos, ele se tornaria um mago, capaz de manipular o espaço e o tempo. Mas esperar tanto era demais, então decidiu treiná-lo ali mesmo para ser um grande mago do espaço e tempo. Naruto olhou para a sombra, questionando o que o homem dizia. Que seu futuro eu lhe disse. Sabia que estava cético porque era ele, mas insistiu que uma imagem valia 1000 palavras, e uma vez, ele deveria fazer o que dissesse. Seu eu futuro o instruiu a entrar sozinho na masmorra de nível F, no Shinjuku Imperial Garden, e disse que falaria com ele depois. Depois disso, a sombra desapareceu. Logo, ele entrou no Jardim Imperial de Shinjuku, uma masmorra de nível F. Ele sabia que uma masmorra limpa não era uma boa opção. Não havia nada de valor ali. Ele disse ao seu eu futuro que, se fosse uma brincadeira, ele saberia o que aconteceria. Seu eu futuro respondeu que ele poderia queimar a carta e seguir em frente, virando à direita no final. Rangendo os dentes de frustração, ele seguiu as instruções e logo encontrou uma parede. Ele disse ao seu eu futuro que estava num beco sem saída e perguntou se podia queimá-la. Mas seu eu futuro disse apenas para colocar a carta na fenda da parede. Ele suspirou e inseriu a carta. Para seu choque, a fenda se iluminou e a parede se afastou, criando espaço para ele passar. Ele entrou, sem nunca ter ouvido falar de algo como uma rota oculta. De repente, algo brilhante iluminou o escuro espaço oculto e ele viu um enorme cristal preso por uma corrente. Seu eu do futuro lhe disse que era um cubo de habilidade e lhe perguntou se era a primeira vez que ele via um. Seu eu futuro então ordenou que ele o tocasse e adquirisse a habilidade. Ele se aproximou do cubo com apreensão e o tocou. Mas, então, seu eu futuro pediu desculpas. De repente o cubo de habilidade rachou e ficou vermelho. E uma luz roxa apareceu ao redor e um buraco se abriu acima dela. Ele sugou os blocos e formou algo no ar enquanto o protagonista olhava sem conseguir se mexer.
Quando terminou, a fumaça sumiu, revelando uma forma enorme. Ele ficou horrorizado ao ver olhos brilhantes, e um golem se aproximou. O golem o encarou com seu olho brilhante, e ele se perguntou se era um golem, mas o golem o atacou rapidamente, jogando-o para longe com dor e visão embaçada. Ele se perguntou o que estava acontecendo e se tinha sido atingido, sofrendo ferimentos graves. Sentiu calor e percebeu que todo o seu corpo estava queimando. Notou que sua consciência estava se esvaindo e se perguntou se iria morrer. Então, olhou para o celular, viu imagens de sua mãe, seu pai e sua irmãzinha Réia e disse a eles que finalmente poderia estar com o resto deles. Mas então a carta se iluminou e seu futuro eu lhe perguntou se estava tudo bem. Lembrou de que ele era um fracasso na escola em que seus pais o haviam matriculado e que teria uma morte sem sentido depois de ter sido enganado por ele. Então, perguntou se ele estava bem com isso, o que o fez voltar à consciência. Ele lembrou de sua vida miserável onde nada de bom acontecia. No entanto, percebeu que era sua vida e que ele se convenceu de que deveria ser assim, por isso desistiu. Ele respondeu que não podia se conformar e a resposta foi que, se fosse assim, deveria resistir. Portanto, sobreviver de forma resiliente e mudar sua vida miserável. Quando o golem atacou, ele não evitou e morreu, mas, ainda assim, desafiou-o a não se meter com ele lá. De repente, o sistema exibiu uma missão oculta no Jardim Imperial de Shinjuku, uma masmorra de classificação F, e ele cumpriu o requisito para o espírito indomável do mago do espaço e tempo. Portanto, sua morte por aventura foi cancelada e seu corpo sofreria uma reversão. Ele abriu os olhos, confiante de que sobreviveria. Quando cumpriu os requisitos, o cubo de habilidade se despedaçou, liberando uma força poderosa que foi direto para onde ele estava. A força o atingiu diretamente nos olhos do golem. Ele estava de pé. Seu corpo estava repleto de poder eletrificado. O sistema mostrou que ele adquiriu a magia espaço-tempo, corpo rápido, rebobinar e parar a corrente. O sistema indicou que ele obteve a habilidade passiva de mago do espaço-tempo, com um potencial de desencadear com um impulso de mais 30. Ele olhou para a mão e perguntou, que diabos é isso? Seu eu futuro explicou que atalhos para o despertar exigiam condições fatais e severas. Seu eu futuro então se desculpou por não tê-lo informado com antecedência. Ele revelou que a magia espaço-temporal não seria descoberta por mais 10 anos porque fazia parte de uma busca oculta que, até agora, somente ele havia encontrado. Ele perguntou ao seu eu futuro se ele era realmente do futuro, mas seu eu futuro simplesmente lhe disse que ele parecia vivo agora e que o tutorial estava prestes a começar. O golem atrás dele estava pronto para apertá-lo quando o golem lançou um ataque. Ele sentiu o ataque e imediatamente olhou para trás, conseguindo pular a tempo de se esquivar da mão do golem. Ele então percebeu que seu corpo estava muito leve, o que o fez pensar se seria o efeito da habilidade passiva. Seu eu futuro lhe disse que o ensinaria como um mago do espaço-tempo deve lutar e que ele não deveria usar os olhos para ver, mas apenas sentir o fluxo do tempo que governa o mundo. Ele seguiu a ordem, e seu eu do futuro lhe disse com orgulho que ele poderia absolutamente fazer isso porque ele era ele. Afinal, o golem lançou o punho, mas ele não se moveu e se concentrou no tempo. Quando o punho estava a 1 polegada, ele abriu os olhos, olhou para o golem e pulou para se esquivar. Ativou sua magia de espaço-tempo e pousou na mão do golem. Usando sua rapidez, pulou na frente, correu pelo braço e, no topo, lançou a espada na cabeça do golem enquanto dizia, deve ser o núcleo. Então, enfiou a espada na cabeça do golem e empurrou com força, quebrando o núcleo. A cabeça do golem quebrou e explodiu em pedaço. Ele desceu e se afastou enquanto o corpo do golem se despedaçava. Após derrotar o golem, seu nível subiu 4, sua habilidade de espadachim subiu 8 e ele ganhou 45.800 créditos. Enquanto olhava para o sistema, seu futuro eu perguntou se ele acreditava nele agora e o chamou de Deus das Pragas. Ele segurou a espada com força e respondeu que sim. Seu eu do futuro lhe disse então que, para a próxima etapa necessária, ele deveria sair da masmorra. Ele perguntou ao seu eu do futuro se ainda havia algo mais a fazer, ao que seu eu do futuro respondeu que sim, e que havia apenas um pequeno detalhe para ele fazer. Eles estavam indo para o local onde Shinigami seria morto por um monstro hoje. Ele parou de andar ao ouvir isso e ficou chocado quando percebeu o que havia sido dito. Ele então pediu ao seu eu futuro que repetisse o que havia dito. Seu eu futuro explicou que estava falando sobre seu amigo de infância Seminome, que, junto com alguns amigos, entraria na masmorra de classificação de Ikebukuro hoje e seria morto pelo monstro-chefe extra. Ele posicionou os pés enquanto seu eu futuro incentivava a salvar Seminome e mudar o futuro. Seu futuro eu o chamou de mago do espaço e do tempo enquanto ele saía correndo da masmorra. Enquanto corria, seu futuro eu lhe disse que, no dia 23 de maio de 2054 do calendário ocidental, na parte mais profunda da masmorra de classificação de Ikebukuro, o aparecimento inesperado de um chefe extra de classificação C resultaria na morte de Seminome Rinpoche. Apesar de seu colega ter lançado um feitiço de resgate, não havia outros aventureiros por perto, então foram eliminados. Embora Seminome não fosse totalmente culpado, antes que seu eu futuro dissesse mais, ele gritou para ele calar a boca.
Logo depois, chegou à masmorra de classificação de Ikebukuro. Exausto, perguntou ao seu eu do futuro por que não disse nada antes, mas seu eu do futuro apenas perguntou se não era ele que queria evitar se associar com outras pessoas porque qualquer pessoa com quem ele falasse encontraria a senhorita. Ele lembrou que essa era a razão por se sentir confortável em ser evitado e perguntou por que estava tão irritado por outra pessoa. De repente, ele foi interrompido quando goblins o cercaram. Mas seu eu futuro disse para parar de agir como se tivesse se iluminado. Ele pegou sua espada e, quando os goblins atacaram, ele os cortou rapidamente. Seu eu futuro lhe disse que o mundo poderia ser mudado por suas ações, mas ele simplesmente disse ao seu eu futuro para calar a boca e que faria o que quisesse. Seu eu futuro respondeu que entendia e que essa era a resposta que ele estava procurando. Como recompensa, ele lhe ensinaria uma aplicação da magia do espaço-tempo. Enquanto isso, no andar mais profundo, uma enorme explosão pôde ser ouvida junto com gritos, e a Shiminome foi lançada no ar. Ela caiu no chão enquanto seus amigos observavam horrorizados. Chamaram seu nome, mas ela não conseguia se levantar de dor. Ao abrir os olhos, viu o chefe extra de nível C, Dark Sentinel, na frente deles. Um homem gritou que não foram informados, e uma senhora, tentando pedir ajuda, gritou em pânico que não havia resposta ao feitiço de resgate. Outra senhora pediu calma e disse que, se atacassem juntos, teriam chance de vencer. Mas o homem, gaguejando, disse que não queria morrer. O sentinela das trevas acendeu sua espada enorme enquanto a senhora gritava que não era hora de dizer isso. Então, o sentinela brandiu a espada e atingiu todos, jogando-os no ar. Shimino conseguiu se sentar e viu todos os amigos caídos, muitos desmaiados. Então, viu um amigo vivo implorando por ajuda. Ela se levantou e atacou a sentinela das trevas com fogo. Acertou a cabeça, mas não arranhou a sentinela, ficando horrorizada. A sentinela levantou a espada, e ela fechou os olhos em lágrimas, gritando por ajuda. Felizmente, ele apareceu a tempo e usou sua habilidade para parar o ataque da sentinela das trevas. Ele perguntou se ela estava bem. Ela abriu os olhos, atônita, mas ele encarou a sentinela e disse para se afastar. Ele desativou sua habilidade, pegou sua espada, e saltou para desviar da espada da sentinela. Pulou para trás dela e, quando ela se virou para atacá-lo, ele bloqueou e atacou a barriga dela, sabendo que era o ponto fraco. Estômago, sabendo que era o local, mas seu ataque foi bloqueado pela armadura, percebendo sua força. O sentinela das trevas atacou de novo. Ele bloqueou com a espada, tentando competir. Infelizmente, a espada rachou e quebrou. A sentinela das trevas o encarou com raiva, fazendo-o praguejar. Reuniu o poder dos olhos e o apontou, liberando uma forte explosão. Usando sua habilidade rápida, ele fugiu e apareceu atrás dela. Sabendo que sua espada não funcionava na armadura, mas era eficaz nas partes descobertas, ele focou na cabeça. A sentinela das trevas se virou e ele lançou sua espada quebrada na cabeça. Seu eu futuro lembrou que a espada iria quebrar, mas ele respondeu que sabia. Ele usou sua habilidade de rebobinar material e, quando a espada começou a se reparar, ele a lançou na cabeça do Sentinela das Trevas, que estava quebrada. Sentinela das Trevas estava ganhando poder novamente. A ponta da espada atingiu o olho do Sentinela das Trevas a tempo, perfurando o capacete. A cabeça ficou sem poder e ele aterrissou em segurança. Seu eu do futuro disse que ele havia mudado o próprio destino. Shinano olhou para ele em choque e confusão. Um momento depois, Shiminome correu até ele, perguntando o que estava acontecendo e gritando para que explicasse, mas decidiu agradecê-lo primeiro por salvar ela e seus amigos. Ela e seus amigos, ele disse para não se preocupar e pediu segredo por enquanto. Ela pensou e perguntou se seria um segredo só deles. Ele respondeu que sim, confuso. Ela sorriu e perguntou a fonte de sua força. Mais cedo, ele ia responder, mas seu eu do futuro disse que queria manter poucas rotas de ramificação e se abster de fazer comentários descuidados sobre a magia do espaço-tempo. Ele parou ao ouvir seu eu futuro e pediu a Shiminome para manter em segredo o que ia contar. Ela ficou confusa, mas ele explicou que muita coisa estava acontecendo e não queria se destacar. Seu eu futuro sugeriu que ele a enganasse, e Shiminome perguntou se a voz que ouviu era dele. Chocado, ele respondeu que não era ele e não sabia do que ela falava. Olhou com raiva para a carta e jurou matar seu futuro eu por isso. Ele suspirou e disse a Shinano que queria experimentar uma habilidade especial de espadachim que treinava. Mas, como ainda estava incompleta, não era algo para contar a todo. Ela sorriu e disse que entendia. E, se fosse o caso, ela guardaria o segredo, fazendo suspirar aliviado, sabendo que ele a enganou. Sem mais nem menos. Shinin 1.
A morte de Rins foi evitada e Haruto obteve magia e poder. Haruto sabia que não podia mudar o passado, mas podia mudar o futuro. Venha! De repente, alguém o chamou de Deus das Pragas. Quando olhou para trás, viu o homem que o intimidava na porta, rindo. Um momento depois, um homem disse que soube que ele entrou na masmorra de Ikebukuro ontem, e um cara que ele viu disse que ele correu para casa, impotente. Outro homem provocou, dizendo que encontraram um chefe extra e tiveram que treinar com ele, o que os fez rir. O homem perguntou aos amigos se isso era esperado do Deus das Pragas, mas Haruto estava imaginando quem seria a testemunha além de Shinino. O homem disse que um amigo dele também estava lá e foi levado ao hospital com ferimentos graves, então as despesas seriam altas. O homem fez um gesto pedindo dinheiro e perguntou se ele entendeu. Ele exigiu que pagasse, em troca, eles não contariam a ninguém. Então perguntaram o que ele tinha a dizer, mas ele ficou em silêncio, enfurecendo-os e exigindo que falasse. O homem fez fogo em sua mão e lembrou que ele seria o alvo para praticar feitiços. Novamente, ele gritou que estava farto, fazendo o homem esticar as mãos e pedir que repetisse. Desafiadoramente, ele reiterou que estava farto e perguntou se eram surdos, enfurecendo o homem e seus companheiros. Eles o atacaram com raiva e o chamaram de bastardo, mas ele agradeceu suas estatísticas aumentadas, pois podia ver os movimentos do canalha. Ele então os atacou rapidamente. Um a um. Parou atrás deles. Todos olharam horrorizados, sem entender. Ele advertiu para que não se aproximassem dele nunca mais, ou aconteceria o mesmo. Ele segurava as carteiras e um isqueiro. Um homem gritou que eram deles, mas ele acendeu o isqueiro e disse que era uma promessa entre eles. Perguntou seriamente o que haviam dito, e todos assentiram com medo. Depois, fugiram. Ele pensou que não iriam mais mexer com ele e voltou para a aula. Logo, estava na classe e percebeu que a próxima aula era sobre medição de capacidade mágica. O professor anunciou que a medição da capacidade mágica começaria imediatamente e chamou seu nome. Ele respondeu sim e foi até a frente. Sabia que sua capacidade mágica era quase zero, mas se perguntava como seria. Como mago do espaço-tempo, decidiu testar derramando um pouco de magia no espelho. Ele colocou a mão no espelho e o infundiu com sua magia. Depois disso, ele abriu os olhos e o professor ficou atônito e confuso quando uma luz brilhante emanou do espelho. De repente, o espelho explodiu e se estilhaçou em pedaços, fazendo com que o professor caísse no chão e deixando os alunos em choque. Ele se deu conta de que não deveria ter feito algo tão dramático, pois isso o fez se destacar desnecessariamente. Ao fundo, Shinnon dava risadas depois da aula. Ao sair do prédio, ouviu os alunos cochichando, perguntando se ele era o deus da peste que destruiu o dispositivo de medição. Eles murmuraram que uma inspeção revelou uma magia desconhecida, mas outros não acreditaram. Se fosse verdade, ele estaria acima da classificação A. Ele achou essa fofoca mais cansativa do que a que costumava ouvir. De repente, alguém o chamou. Então ele olhou em volta. Confuso, a voz então o chamou para os arbustos, e o que apareceu o deixou surpreso. O brinquedo de pelúcia fofo falou com ele, e ele reconheceu a voz, perguntando se era o hino da carta e qual era a sua forma. Seu eu futuro respondeu que era um tipo de magia espaço-temporal que havia possuído a pelúcia em sua casa. Ele questionou seu eu futuro se isso explicava tudo, mas seu eu futuro apenas afirmou que era uma emergência, pois o dragão do caos havia aparecido mais cedo do que no futuro que ele conhecia. Ele perguntou ao seu eu do futuro o que ele queria dizer com o Dragão do Caos, e seu eu do futuro explicou que o Dragão do Caos era uma má notícia porque havia destruído a guilda de aventureiros na área de Ariake, resultando em muitas baixas. Ele também causou uma catástrofe sem precedentes e era um monstro classificado como um alvo de extermínio do tipo Alpha. Assim como no seu futuro, seu eu futuro enfatizou que, como ele apareceu antes do esperado, tinham que derrotá-lo de qualquer maneira. Disse ao seu eu futuro que, se não o fizessem, os eventos catastróficos se repetiriam, com o que o seu eu futuro concordou, confirmando que era exatamente assim. Chocado com a revelação, ele gritou ao seu eu futuro que, se fosse o caso, deveriam contatar a guilda dos aventureiros e solicitar uma equipe de extermínio, porque, com um grupo de alto escalão, até o dragão do caos seria mais fácil de controlar. No entanto, seu eu futuro apenas olhou para trás, dizendo que não poderiam, pois o tempo havia acabado. De repente, ele ouviu algo enorme se aproximando de cima. Quando olhou, ficou surpreso ao ver o dragão do caos voando. Ele perguntou ao seu eu do futuro se o dragão não deveria estar confinado em uma masmorra, mas seu eu do futuro disse que era uma espécie migratória feroz que não ficaria em um só lugar. Quando o dragão passou voando por eles, ele amaldiçoou em pânico, sabendo que, se continuassem seu caminho, a escola sofreria baixa. Os alunos, que estavam saindo pacificamente da escola e conversando descontraidamente, pararam abruptamente quando a escuridão envolveu os arredores. Eles olharam horrorizados para o dragão voando acima. Congelados em choque e questionando por que ele estava ali.
O dragão os encarou e mergulhou em direção ao chão, fazendo com que eles fugissem para a segurança da escola. Aterrorizada, uma senhora gritou para que todos se preparassem para a batalha e instruiu os alunos não magos a evacuarem para os dormitórios. Enquanto isso, os magos assumiram suas posições. Ele correu atrás do dragão, gritando que os alunos na frente eram os guardas de segurança dos magos do conselho estudantil. Os alunos formaram um círculo mágico e apontaram para o dragão. Começaram a atacá-lo com seus poderes mágicos, e a senhora da frente levantou seu cajado, ordenou à equipe que afastasse o dragão da escola. Então, lançou um círculo mágico e atacou, causando uma explosão. A equipe pensou que o subjugou e a elogiou, mas ela ficou chocada ao ouvir o dragão rosnar. Seus ataques não surtiram efeito. Ele era imune às balas mágicas. O dragão reuniu poder na boca e lançou uma explosão devastadora nos magos do conselho. O ataque os atingiu diretamente, sem tempo para escapar, causando destruição no chão. Em um instante, os guardas do conselho foram derrubados. Seu eu futuro comentou que isso era esperado, já que eram apenas estudantes. Ele gritou para seu eu futuro que não era hora para comentários, mas seu eu futuro chamou seu nome. Antes que ele pudesse olhar, atirou algo nele. Antes que ele pudesse olhar, jogou algo em sua cabeça. Ele perguntou ao seu eu futuro o que ele estava fazendo, e a resposta foi que era incenso de dragão, um aroma que atrai os dragões. Seu eu do futuro explicou que o dragão, sendo uma espécie migratória feroz com pouca inteligência, agora só o perseguiria a ele. O dragão então se aproximou dele, pronto para atacar, mas seu eu do futuro lhe disse severamente que ele tinha de enfrentá-lo e mostrar a eles o poder de um mago do espaço-tempo. O dragão o encarou com raiva, e seu eu futuro gritou que ele estava vindo e o incentivou a correr. O que ele fez? De repente, ouviu alguém perguntando se estavam bem. Ao se virar surpreso, viu Shinminome ajudando os alunos. Seu eu do futuro perguntou se ele queria manter Shinminome fora dessa provação, e ele respondeu que sim. Seu eu futuro aconselhou que correr seria a melhor ação para minimizar o risco de testemunhas de sua batalha. Usando sua habilidade corporal rápida, ele saiu correndo com o dragão em sua perseguição. Um momento depois, ele chegou à estação Tokyo City Junior Nakano. Seu futuro eu informou que o pátio de trens estava deserto no momento e o instruiu a pular a cerca para atrair o dragão do caos, o que ele fez prontamente. Quando estavam do outro lado e esperando o dragão, ele perguntou ao seu eu do futuro sobre as características do dragão. Seu eu futuro explicou que o dragão pertencia ao elemento escuro, possuía um sopro de dragão muito poderoso, que significava a morte instantânea se confrontado de frente, e emitia um miasma que causava um efeito de atraso. Além disso, ele tinha resistência a ataques físicos, o que significa que era imune a danos causados por ataques descuidados. Ele perguntou ao seu eu do futuro se isso significava que era um monstro absoluto de 5 anos no futuro, ao que seu eu do futuro confirmou que era verdade. No entanto, ele acrescentou que o dragão ainda era um jovem com pouca inteligência, o que o tornava suscetível ao incenso de dragão. Ele assentiu em sinal de compreensão, mas quando seu eu futuro mencionou que o incenso custava 500 créditos, ele ficou chocado e perguntou se seu eu futuro realmente queria dizer 500. Seu eu futuro afirmou o custo e mencionou retirá-lo de sua conta bancária, que o fez agarrar seu eu futuro em choque e exigir saber como ele sabia seu número de identificação. Seu eu futuro não respondeu, o que o fez xingar de frustração. Seu eu futuro tranquilizou, prometendo que ele recuperaria facilmente uma quantia tão pequena e que derrotar o dragão traria uma recompensa substancial. Além disso, ele enfatizou que o dinheiro era apenas a cereja do bolo. O verdadeiro prêmio seria o cubo de habilidade deixado pelo dragão, que lhe concederia um novo feitiço de magia do espaço-tempo. O eu futuro focou na tarefa, explicando que o dragão do caos ainda não estava maduro, então seu ponto fraco, o núcleo, estaria exposto. Quando ia revelar a localização do núcleo, o dragão apareceu acima deles. Rosnando, lançou um ataque poderoso, mas eles se esquivaram a tempo. Enquanto o dragão reunia poder, ele segurou a espada. Enquanto seu eu futuro gritava um aviso, ele agradeceu sarcasticamente. Com seu feitiço de corpo rápido, esquivou-se dos ataques do dragão. Quando os ataques cessaram, ele informou ao seu eu do futuro que os evitou. No entanto, foi pego de surpresa por um ataque direto que o atingiu, fazendo gritar de dor enquanto uma explosão surgia do impacto. Ao atravessar a névoa, o dragão viu uma luz azul emergir. Chocado, viu-o lançar-se para ela, proclamando ser de 0,5 segundos atrás. Seu eu futuro olhou espantado, pensando se ele acabará de inventar uma aplicação prática da magia espaço-temporal no calor do momento. Então saltou para o núcleo do dragão. Ao vê-lo, teve certeza de que era o alvo. Ele balançou a espada com toda a força contra o núcleo do dragão, mas não sentiu nenhuma conexão com o golpe, o que o deixou perplexo. De repente, o núcleo liberou poder e o dragão começou a desaparecer diante de seus olhos. Ele aterrissou,
comentando com seu eu futuro que não havia sido avisado sobre essa habilidade, fazendo com que seu eu futuro se lembrasse e explicasse que o dragão do caos podia transformar todo o seu corpo em miasma, aconselhando-o a ser cauteloso durante os ataques. Ele suspirou e disse ao seu eu do futuro que, da próxima vez, deveria compartilhar essas informações cruciais antes de uma luta. Como seu eu futuro avisou, o dragão podia criar um exército de pequenas figuras semelhantes a dragões, conhecidas como Legião. Fiel à advertência, o dragão do caos liberou essas figuras, fazendo questionar se era apenas uma criança. Ele então adivinhou que não seria possível lidar com ele por meios comuns. Seu eu do futuro disse que esse inimigo difícil não deveria aparecer por mais 5 anos. Perguntou por que o monstro estava aqui agora, e a resposta foi que ele alterou o futuro. Então, deveria assumir a responsabilidade e derrotar o dragão. Ele suspirou e perguntou se era culpa dele. De repente, um dos pequenos dragões tentou prendê-lo, mas ele usou seu feitiço de corpo rápido a tempo e pulou para longe. Outro pequeno dragão se lançou contra ele e ele o cortou ao meio com a espada. Ele então viu que o dragão desapareceu, o que o deixou aliviado porque ele provou que esses pequenos dragões não se transformam em miasma quando ele os atinge. Seu eu do futuro lhe disse para espalhar os pequenos dragões e aguardar sua chance de atacar, mas ele respondeu que faria isso mesmo sem ser avisado. Então, ele levantou o pé e apontou para o alvo. Ele saltou rapidamente, cortando cada pequeno dragão no ar, tentando matá-los rapidamente para poupar energia. Logo depois, seu eu futuro percebeu que derrotou todos os pequenos dragões e subiu 3 níveis. Mas estava exausto e, recuperando fôlego, perguntou ao seu eu futuro se o dragão do caos tinha mais dragões pequenos. De repente, o dragão reapareceu e cuspiu outro ataque. Atordoado, ele pulou para longe antes de ser atingido e viu o chão explodir. Ele evitou as explosões por pouco. O dragão reuniu poder na boca e ele ficou chocado com outro ataque. Saiu rápido para evitar o próximo. Vendo o salão derreter com o poder do dragão, percebeu que lutou contra pequenos incêndios e tinha usado muita resistência. Agora, no limite, sabia que precisava esperar alguns minutos antes de atacar e atingir o núcleo do dragão. Correu em direção ao dragão, mas parou ao vê-lo voar mais alto. Seu eu futuro, sorrindo, disse que seus ataques não o atingiriam lá em cima. Ele rosnou de frustração, praguejando baixinho enquanto pensava no que fazer. Olhando ao redor, ele procurou algo para ajudar. Viu contêineres e trens, e teve uma ideia. Se executasse seu plano, poderia se aproximar do dragão. Seu eu do futuro perguntou o que ele planejava fazer, notando que a situação piorava. Ignorando a advertência, ele pegou a pelúcia e correu. Pulou nos contêineres e subiu em um poste. Seu eu futuro gritou que, mesmo de tal altura, ele não alcançaria o dragão, e ele respondeu que sabia. Balançou a pelúcia para ganhar impulso e a arremessou contra o dragão, chocando seu eu futuro. Lançou o feitiço de parar corrente na pelúcia. Pulou em direção à pelúcia e depois ao dragão, fazendo seu eu futuro gritar em choque e descrença. Ele gritou ao dragão que não deixaria ele virar miasma de novo e usou o feitiço de parar a corrente para agarrar o dragão. Sabia que um inimigo assim não seria contido por mais de alguns segundos, mas era o tempo que precisava. Empurrou sua espada ao núcleo do dragão, lutando porque era muito duro. Percebeu que a corrente estava sumindo, então empurrou a espada com toda a força no núcleo. Quando a corrente parou, ela se despedaçou. Libertando o dragão, ele canalizou seu poder mágico para a espada, quebrando o núcleo do dragão. Ele gritou de dor e, felizmente, o núcleo rachou e explodiu, enquanto a pelúcia caía no chão. 1 minuto depois, ele saiu da fumaça com uma espada quebrada. Mas, triunfante, ele derrotou o dragão do caos sozinho. O dragão morto desapareceu e o sistema mostrou o resultado. Seu nível aumentou em 15, sua habilidade de espadachim em 28 e ele obteve 872 e 300 crédito. Ele também obteve um material Chaos Dragon Fund. O sistema o aconselhou a verificar as opções de aprimoramento para o aventureiro de nível C e recomendou que ele visitasse a guilda de aventureiros mais próxima. Seu futuro eu lhe disse que ele havia se saído tão bem quanto esperado. No entanto, ele o usou como um trampolim para ganhar terreno com raiva. Seu eu futuro sabia o que isso significava, mas ignorou enquanto olhava para o sistema. O sistema mostrou que sua habilidade secreta aumentou 20 níveis e suas habilidades de retrocesso material e corpo rápido aumentaram 2 níveis cada. Sua habilidade passiva de mago do espaço-tempo também aumentou 2 níveis e ele obteve 50 potenciais. Liberar seu eu futuro disse que evitaram um evento catastrófico no futuro, então achou que estava tudo bem e conseguiram o que queriam. De repente, seu eu do futuro ouviu algo se aproximando e o avisou que parecia que alguém havia relatado o incidente, o que poderia ser ruim para ele se fosse descoberto.
Seu eu do futuro então pulou em seu ombro e disse que eles estavam indo embora agora. Ele disse ao seu eu futuro que era raro eles concordarem em alguma coisa. Ele, então, pulou a cerca e correu para o prédio de apartamentos. Uma vez lá dentro, pegou um pouco de comida e a abriu. Lembrou-se de algo. Ele então perguntou ao seu eu do futuro se precisava comer, ao que seu eu do futuro respondeu que não.